tarde para todo mundo. Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com a nossa programação da nossa quarta escola de verão, GTCO UFC CNPq. Para quem está acompanhando a gente ao vivo, ou então depois que esse vídeo for ao ar, estamos na Universidade Federal do Ceará, no nosso auditório da Faculdade de Educação. Eu sou Emetério II, doutorando em Ensino pelo Instituto Federal do Ceará, mestre em Ciências da Educação pela Universidade da Matriz de Portugal, especialista em Educação, Pobreza e Igualdade Social, Gestão Escolar e Gestão Pública, integrante da Rede Nordeste de Ensino e bolsista do CNPq, professor efetivo da SEDUC Ceará e membro do grupo GTCOA, liderado pela professora Maria José Costa dos Santos. Esta ação que iniciamos hoje, desde cedo, e que agora entra no período da tarde, na sua parte final deste primeiro dia da nossa quarta Escola de Verão 2026, é uma atividade de ensino e extensão promovida anualmente pelo nosso grupo de estudos e pesquisas Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem GTCO UFC, ligada ao programa de pós-graduação desta mesma instituição. Aqui, nosso maior objetivo é aprofundar os conhecimentos e promover discussões e reflexões acerca dos princípios que fundamentam as pesquisas e a educação. Nossa quarta Escola de Verão 2026 tem como tema a inteligência artificial, inovando a avaliação formativa, fomentando a pesquisa quantitativa. Para seguirmos com nossa programação, desta vez no turno da tarde, iniciaremos agora com a nossa segunda ação formativa, a nossa segunda palestra da quarta Escola de Verão GTCO UFC 2026, intitulada IA, Inteligência Artificial na Educação, Desafios Éticos e Possibilidades. Queremos então anunciar o nosso palestrante, o nosso convidado, que é bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente atua como professor adjunto da Universidade Federal do Ceará, campus Crateús. Desenvolve pesquisas nas áreas de web semântica, lógicas não clássicas, agricultura 5.0, processamento em linguagem natural e aprendizado de máquina. Recebamos com uma forte salva de palmas o nosso convidado, professor Dr. José Wellington Franco da Silva. Fará essa mediação chiquésima, né? A nossa pós-doutora em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Sistema de Informação, Informática Educativa, Docência do Ensino Superior, licenciada em Matemática e Pedagogia, professora associada da nossa Faculdade de Educação da UFC, coordenadora do mestrado profissional em Ensino de Ciência e Matemática, também do UFC, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da UFC e do PENAIC UFC, pesquisador e orientador dos programas de pós-graduação da nossa Universidade Federal e também da Rede Nordeste de Ensino, o nosso RENOEM. E ela é líder, orgulhosamente, do nosso grupo de estudos e pesquisas Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem. Recebamos a nossa professora, doutora Maria José Costa dos Santos. E, claro, antes de iniciarmos, a gente vai fazer os devidos registros. Quero primeiro registrar ele, que está nas transmissões e nas nossas mídias, Rogério Alves. Uma salva de palmas. Quero registrar nossa técnica educacional da UFC, Ana Matilde Tomás. Queremos registrar ele, Emanuel Sulino, assistente técnico e membro do nosso GTCO. Salve de palmas. O nosso Francisco Lopes, também assistente técnico aqui da UFC. E claro, os nossos recém-doutores, né? Quero registrar nosso professor doutor Roberto Miranda. Quero registrar ela, nossa professora doutora Josiane Reis. Quero registrar
registrar os pós-doutorandos da nossa Mazezinha, né? Professor doutor Leonardo Alves Vieira, que representa a Universidade Estadual do Ceará, que é pós-doutorando e membro do GTCOA. Salve de palmas para ele. E ele, parceiraço do nosso grupo de estudo, professor doutor Edson Eugênio, também representando a UESC Xadá. E também está no pós-doutorado com a nossa professora Mazé, colaborador do nosso GTCOA. Quero registrar ele, que no período da tarde agora representa o nosso Instituto Federal do Ceará, nosso professor doutor Francisco José Alves de Aquino. E claro, uma convidada internacional, ela, professora doutora Soraya Gadeira Carolino, doutorada em Políticas e Administração e Gestão Escolar pelo Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE, e em ensino pelo nosso Renoém, UFC, em Copo Tutela. Coisa chique. Pode aplaudir, gente. Então, com vocês, nossa segunda ação formativa do nosso evento. Boa tarde. Agora nós vamos ter a palestra com o Dr. Wellington Franco. Uma alegria muito grande, professor, tê-lo aqui. Muito obrigada por vir compartilhar conosco um pouco dos seus conhecimentos. E vim de tão longe, né? Um pouquinho lá de Crateús, viu, gente? É de um canto da UFC, um pouco distante aqui de nós, mas que se disponibilizou a vir socializar aqui um pouco desse conhecimento, e o grupo está muito feliz com a sua presença, e fique bem à vontade. Estarei aqui para qualquer eventualidade. Olá pessoal, boa tarde. Eu vou ficar revezando aqui um pouco em pé, um pouco sentado. Fui inventar de correr, né? Agora está na moda correr em Fortaleza e acabei machucando o joelho. Então, vocês me perdoem aí. Mas vou começar a falar em pé. Daqui a pouco, se o joelho chamar, eu sento um pouco e a gente vai ter um momento de conversa, né? Fui muito bem apresentado, mas eu queria falar algumas... Alô? Pronto. Eu queria me apresentar fora das formalidades para a gente se conhecer e ter esse momento de conversa, né? Eu imagino que aqui a gente possa partilhar conhecimentos, né? E aí eu queria me apresentar um pouquinho mais. Eu já sabe, né? Meu nome é Wellington Franco. Oi? Pronto. Tem alguns defeitos, né? Sou torcedor do Ceará. Pronto. Exatamente, né? Gosto de board games, né? Sempre estou jogando jogos de tabuleiro com alguns amigos. Sou professor da UFC desde 2015. Eu trabalho no camping mais afastado da sede, né, que é o camping de Crateús. São 355 quilômetros, né, de distância. Sou doutor, né, em computação aqui pela UFC. E já faz muito tempo, desde a graduação, né, desde o meu iniciação científica, que eu trabalho com inteligência artificial. Antes mesmo de dar esse boom, né? Eu trabalho com inteligência artificial desde 2008, né? Aqui estão minhas redes sociais, enfim, quem quiser adicionar, trocar. E o meu e-mail também para contato, caso vocês tenham interesse. Lá em Crateús, eu tenho um pequeno laboratório de pesquisa que a gente chama de Engine Lab, na qual os alunos... na qual a gente troca pesquisa, realiza algumas pesquisas lá, e atualmente, né, desde o ano passado eu estou começando, né, a trabalhar com IA na educação. E aí eu tive a orientação de um aluno no programa de tecnologias educacionais no Instituto UFC Virtual, né? E agora eu sou orientador de um aluno, né, que é professor da rede estadual, lá em Crateús, coincidiu, porque ele tentou, né, o mestrado, passou, e na hora lá da questão da divisão dos alunos, coincidentemente, né, não sabia que ele acabou ficando como orientador, né.
Então já estou trabalhando há 1 ano, né, nessa parte de IA da educação. Eu gosto muito de aplicar IA a diversas áreas. Por exemplo, agora de manhã eu estava dando aula na odontologia, IA aplicada à saúde, uma cadeia que eu já dou lá já faz 2 anos, né. Então, assim, meu desafio é popularizar, né, inteligência artificial e aplicar diversas áreas fora da computação. Então, já me apresentei e aí infelizmente a gente não tem como cada um se apresentar, mas eu vou fazer algumas perguntinhas para conhecer um pouquinho vocês, né? Então, vou fazer uma perguntinha bem simples. Quem aqui é professor? Levanta o braço. Olha aí, quase todo mundo, né? Ou todo mundo. Quem aqui é professor da rede municipal? Pronto. Quem aqui é professor da rede estadual? Sei. Quem aqui está fazendo mestrado? Quem aqui está fazendo doutorado? Quem aqui ainda está na graduação? Alguém? Pronto. Então, assim, todo mundo aqui uma pergunta dividiu, né? Alguns levantaram, outros não. Mas eu tenho uma pergunta que eu vou fazer aqui, que eu acho que todo mundo... Será que todo mundo vai levantar a mão, hein? Quem aqui já usou o ChatGPT? Levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Seja o pessoal da graduação, do mestrado, do doutorado, seja quem é professor da rede municipal, estadual, seja quem não é professor, todo mundo levantou a mão, né? Se eu tivesse feito essa pergunta, talvez há uns 4 anos atrás, quem aqui já usou inteligência artificial, talvez nenhum de vocês, né, em plena consciência, teria levantado a mão. Então, eu vou começar a falar um pouco, né, de inteligência artificial. E aí eu pergunto para vocês, vou entregar a idade a algum de vocês, né? Alguém que conhece esse GIF aqui, essa figurinha aqui? Pronto. Essa figurinha aqui é o HAL 9000, né? O HAL 9000, ele está presente em um filme que ficou muito famoso. Qual foi o filme? Pronto, 2001, Odisseia no Espaço, né? É um filme do Stanley Kubrick que ele dá uma visão futurista, né? Da humanidade, né, com conquista espacial e tal. E lá no filme tinha um computador que conversava lá com os viajantes da espaçonave, né? Não vou contar o final do filme, né? Espero que alguém assista o filme. É um filme muito bom, um dos meus melhores filmes. Mas esse filme foi lançado no final da década de 70. Eu acho que foi 78 ou 79. Foi não? Quanto? 69, pronto. Foi no final da década de 60. E aí, naquele tempo, esse filme dá uma boa visão, né, do que seria, né, na visão aí ilimitada da literatura, do cinema, né, que muitas vezes se desafia a planejar o futuro, como seria a inteligência artificial. E aí a gente pensava até pouco tempo, será que algum dia a gente ia poder conversar com o computador, tirar dúvidas, falar com o computador? Então, hoje, né, a inteligência artificial ela permite isso. Mas essa história de inteligência artificial ela não é uma história muito nova, né? Não surgiu há 2, 3 anos atrás. Já vem há algum tempo, né? Há milhares de anos, né? Desde os filósofos socráticos, pré-socráticos, o homem ele já tenta, já investiga, né? Já tenta entender por que pensamos, né? Porque o ser humano é um animal pensante. E aí, filosofia, psicologia, a neurociência tentam buscar soluções para isso. E aí, além disso, a inteligência artificial, ela surgiu uma ideia de copiar, né? O ser humano e os pensamentos, né? Ou a forma que pensamos. Então, hoje a gente fala que a inteligência artificial ela vai além disso. Ela vai além de tentar reproduzir ou imitar o pensamento humano. Aqui tem algumas definições de alguns teóricos e filósofos, cientistas, né, sobre inteligência artificial. Eu não vou adentrar muito não, mas eu queria ressaltar que até a definição de inteligência artificial não é unanimidade. Inclusive, alguns cientistas não gostam nem desse termo inteligência artificial, porque muitas vezes inteligência artificial, né, remete muito ao ser humano, né? E aí alguns
os cientistas usam o termo inteligência computacional, porque, segundo eles, né, segundo essa vertente, a inteligência do computador ele nunca vai ter uma inteligência comparada, né, ao ser humano. Então, o máximo que ele pode se limitar é o aspecto computacional, né? Por isso nem todo mundo utiliza esse termo. Mas eu resolvi utilizar porque é até um marketing, né? Quando você fala de inteligência artificial, o pessoal vê muito como chama a atenção. Então, só para vocês terem ideia, ó, aqui tem alguns filósofos e tal, e essas definições de cientistas, elas vêm da metade do século passado, pós-Segunda Guerra, né? Então, vou pegar até aqui uma definição que, essa última aqui, ó, que fala aqui, ó, é um novo e excitante esforço para fazer os computadores pensarem. Máquinas com mentes no sentido literal e completo, né? Então, quando surgiu a inteligência artificial, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que não é algo novo, foi um boom, né? A gente chama o primeiro boom da inteligência artificial. E ali no momento pós-guerra, ele tinha esse grande desafio, que é fazer os computadores pensarem, né? Ou seja, as máquinas pensarem no sentido literal e completo, né? Como os seres humanos. E aí quando a gente vai lá no dicionário e a gente olha o termo inteligência artificial, inteligência, né? E aí a gente tem várias definições de inteligência. Vocês sabem, conhecem algumas definições até melhores do que eu. Vou pegar algumas aqui. O que seria inteligência? Se comportar como ser humano? Mas o ser humano erra, né? Então, se comportar da melhor maneira possível, pensar, agir. O que é ser inteligente, né? E o que é artificial? Artificial é mais fácil, né? É algo que não é natural, é algo que é criado por alguém. Então, essa definição aqui, ela mesma ela não é um consenso na literatura, né, da computação. Existem várias vertentes, existem algumas discussões nesse sentido. E aí eu vou pegar aqui a Kate Cartford, que ela fala uma definição bem interessante. Esse livro aqui, Atlas da Inteligência Artificial, é um livro que foi lançado em 2024, né? Essa cientista, ela foi pesquisadora muito tempo da Meta, né? E aí, ela fala uma coisa que eu sempre estou falando quando eu sou convidado para falar, e tem um cara muito famoso, né, que é o Miguel Nicoleles, que é um cientista brasileiro, neurocientista, que deu muito tempo aula na Universidade Americana, e ele repete muito o que ela fala, né? Que é o seguinte: a inteligência artificial, né, ela não é artificial e nem inteligente. Vou começar logo em cima da definição. Por quê? Primeiro, porque ela é feita de recursos naturais. E são pessoas que realizam tarefas que fazem os sistemas parecerem autônomos. E aí, eu já vou entrar na primeira discussão, né, que daqui a pouco eu vou aprofundar, que a inteligência artificial, para ela ser inteligente, ela precisa ter um grande volume de dados. E esses dados são gerados por pessoas. Então ela não nasce do nada, né? Eu costumo lembrar de uma história de um professor que eu tinha na universidade, que ele falava o seguinte: ele fala assim, ó, esse computador aqui ele não veio do nada. Teve uma história, alguém criou e tal. Da mesma forma, o celular, hoje as crianças rapidamente pegam o celular, mexem, ele não veio do nada, teve uma história e tal. Tem alguém que criou, tem alguém que programou. Da mesma forma, a IA. Primeiro, ela não é inteligente, segundo a Kate, porque ela reproduz pensamentos e o que foi ensinado para ela, ou palavras e tal. E ela não é artificial porque todo o conhecimento dela vem de pessoas. Vem das pessoas, digamos, naturais, né? Não artificiais. Então ela não pode ser nem artificial, né, nem inteligente nesse sentido. E aí, esse termo ele não é muito novo, inteligência artificial, né? Para vocês terem ideia, esse termo ele foi pensado, ele foi cunhado em 1956, né? E nós estamos em 2026. Então esse ano faz 70 anos, né, do surgimento do termo inteligência artificial. Então, essa inteligência artificial que hoje todo mundo fala, né, que eu dou aula para os médicos, para os dentistas, que eu estou falando da educação, que eu estou falando em várias áreas sobre isso, que você liga a TV e vê todo mundo falando nisso, isso não é uma coisa nova.
é uma coisa que surgiu em 1956, faz 70 anos esse ano. Porém, e o primeiro algoritmo artificial inteligente, né, com perdão da palavra, surgiu em 1943. Então, por que, professor, essa tecnologia passou tanto tempo e só agora caiu na boca do povo? Primeiro, porque aconteceu o que a gente chama de grande depressão, né, da inteligência artificial. Foi o quê? Esses algoritmos, inclusive os que a gente usa hoje, surgiram ali da década de 50 até o início da década de 60. E aí, a gente tinha os algoritmos matemáticos, sabia como fazer, mas faltavam duas coisas muito importantes que surgiram no decorrer do tempo. Primeiro, poder de processamento. As máquinas antigas eram muito lentas, muito caras, esquentavam muito, então a gente não conseguia rodar esses algoritmos. E o segundo problema, né, que a gente fala é a questão dos dados. A gente não tinha muitos dados estruturados. Os dados eles estavam no papel, digamos, literalmente, né? Então a gente não conseguia passar para os computadores esses dados. E aí foi o que aconteceu? Na década de 90, início da década, o que é que surge na década de 90? A internet. A internet acontece o quê? Você tem dados de tudo. Se eu pegar qualquer nome aqui de vocês, botar na internet, aparece onde vocês se formaram. Só no curriculares, né? Tem onde vocês se formaram, qual a formação de vocês. Se eu pesquisar no Serasa, onde vocês compraram. Aí lá. Pois é, né? Vou pegar muito. Melhor não, mas deixa só no lado. Pronto. Então, assim, hoje a gente tem uma gama de dados de todo mundo, né? Esses reloginhos aqui, que nem o meu relógio digital, esses relógios inteligentes, né? Eles marcam nossas calorias, nossos números de passo. Então, assim, tem muito dado por aí, né? Circulando. E aí esses dados ficam disponíveis, né? Desde 2001 para as grandes empresas, as grandes big techs que a gente chama Google, Meta, agora é do Elon Musk, né? Enfim, esses dados estão muito aí com essas grandes empresas. E aí surge, né, também em 2010 os grandes computadores com poderes de processamento, né? Esses computadores normalmente eram usados para jogos, né, que a gente chama de placas gráficas, GPUs, e aí a gente começa a usar eles para outras tarefas. Então você tem dado, você tem os algoritmos, você tem os computadores potentes, né? E aí em 2022, né, pós-pandemia, todo mundo voltando a se vacinar, a voltar a ter uma vida normal, a gente acorda um dia, né, eu me lembro até qual foi o dia, no início de abril, e aí tem a grande notícia, lançamento do chat GPT. E as pessoas não entendem isso e tal, e aí acaba que vira uma febre, né? Pronto. Então, já falei para vocês sobre IA, né? Já falei um pouco do histórico, já falei o que esse boom aí da IA, a partir de 2022, e cada dia mais a gente fala mais de IA. Vou dar exemplo para vocês. Eu tenho um aluno meu de mestrado que a profissão dele não existia antes de 2022. Ele era engenheiro de prompt. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre prompt. Ou seja, hoje ele ganha dinheiro, sustenta a família dele numa profissão que em 2022 não existia. Começou a surgir em 2022. Só para vocês terem ideia como essas coisas elas cresceram de uma forma exponencial, digamos assim, né? Esse boom da IA. Então novas profissões surgiram, outras estão desaparecendo, né? Mas daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Então a IA é um ramo da computação, inclusive ela está crescendo tanto que ela já está separando da computação. Vocês viram, a UFC abriu esse ano no SISU, né, o primeiro curso de computação de IA da universidade, né, bacharelado em inteligência artificial, e a UFC ficou para trás porque já tem 13 universidades no país, né, que abriu esse curso de IA. A primeira universidade foi a Universidade Federal de Goiás, no ano de, se eu não me engano, né, de 2023, abriu esse curso, pós-pandemia ali, e hoje já tem 12, 13 universidades federais. Ontem eu vi uma propaganda no intervalo
do jogo do Ceará, né? Estava sofrendo ontem, né? E aí falou que a Farias Brito, né, também vai abrir uma graduação em inteligência artificial. Então, tá um boom de graduações, né? Então deixou de ser um ramo e está virando uma disciplina. E aí, basicamente, a IA, a definição que é mais aceita, né, voltando lá para as definições, é que é o estudo de ideias a quais permite computadores fazerem coisas que pareçam inteligentes, né? Aqui tem 2 livros, são os livros mais usados. Bom, passei 2, deixa eu voltar aqui. Tem que apontar para ele, não? Vai lá? Para lá mesmo. O professor só puder voltar aí, por favor, só um instante. Pronto. E aí hoje a gente fala que a IA, ela virou o que a gente chama de tecnologia de propósito geral. Dentro da história da humanidade, algumas tecnologias, elas cresceram tanto que elas viraram de propósito geral. E elas viram o que a gente chama de commodities. Vocês sabem o que é commodities? Eu ouvi falar nesse termo. A gente sempre fala, o Brasil lá no primeiro governo Lula teve um boom dos commodities, né? O que são commodities? Commodities são bens de consumo, né? Que eles viram a riqueza, né, de um país, de uma nação e tal. E aí a IA, ela foi uma invenção, né, que hoje ela tem um impacto global. Por isso que a gente diz que ela é uma tecnologia de propósito geral. Professor, outros exemplos de tecnologia de propósito geral? Dou exemplo para vocês. A pólvora, o avião, os transistores, a eletricidade, a internet. São tecnologias que elas revolucionaram, né, em algum momento a humanidade e viraram commodities, né? Por exemplo, um exemplo clássico do avião é a Embraer, né? Os países que têm tecnologias relacionadas à aviação, como o Brasil tem através da Embraer, eles são em escala de países considerados de alta tecnologia, né? A eletricidade, né? O vapor, o motor a vapor, né? São tecnologias de propósito geral. Hoje a IA, né, ela virou uma tecnologia dessa. Aí eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um é o exemplo lá da China, né, que foi proibida pelos Estados Unidos de comprar placas de alto processamento. E aí, o que a China fez? Ela desenvolveu o DeepSeek, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, mas é uma rede neural, né, uma tecnologia chinesa que precisa de menos poder computacional, né, do que o ChatGPT e tal. Professor, mas o ChatGPT é melhor, né? Mas aí o ChatGPT tem vantagens, o DeepSeek tem vantagens e outras cloud, outras LLMs têm vantagens para as outras coisas. Mas eu já vou chegar nisso. E aí, para pensar, né, estrategicamente IA, os governos começaram a regulamentar, né, o uso de IA. E aí o primeiro lugar que foi regulamentado foi na Europa, né? O Parlamento Europeu, desde 2024, né, existe uma lei que regulamenta o uso de IA, né? Tanto pelas Big Techs, como pelo governo, como pelas pessoas, né? E o Brasil, né, está no Senado uma lei que, se eu não me engano, não sei se já foi aprovada, né, mas estava na iminência de ser aprovada, não foi, né, ainda alguém falou aí, que regulamenta a IA, né? Ano passado também o Brasil lançou o PBIA, né, que é o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, né, que estima investimento em mais de 200 bilhões de reais na inteligência artificial, em capacitação, em equipamento. Tudo isso porque hoje o país que não domina, que não desenvolve, né, ou que não trabalha inteligência artificial vai ficar para trás, como aconteceu com outras tecnologias de propósito geral. Pronto. Aí eu peguei aqui algumas reportagens sobre essa lei, né? Por exemplo, hoje no Congresso existem mais de 46 projetos, né, relacionados à inteligência artificial. A lei, né, que eu peguei no ano passado, né, essa lei foi feita, né, em 2023, mas ano passado ela estava para ser votada, mas ainda não foi, se eu não me engano. Isso é uma coisa importante, né? A lei ainda não foi votada, mas as instituições estão regulamentando isso. Não sei se vocês viram ano passado, no final do ano,
A UFC, né, na pós-graduação, ela lançou uma portaria. Quem defendeu ali do final do ano para cá, né, mestrado, doutorado, né, os alunos aí da professora Maria José devem ter assinado um termo dizendo como usar o IA e tal. E a graduação, né, eu tive acesso a uma minuta recentemente, vai ser lançada também uma portaria para regulamentar aí, até fevereiro, os TCCs de graduação. Então, as instituições estão se autorregulamentando, né, porque hoje todo mundo usa IA, todo mundo está usando de alguma forma. Então, para evitar plágio, para evitar diversos problemas que a IA pode trazer ao meio acadêmico, né, as instituições estão regulamentando. E aí a gente pode até discutir, conversar depois sobre essa resolução da UFC. Né? Tem coisas boas, mas também tem coisas que alguns colegas, né, questionaram aí. Deixa eu passar aqui. Obrigado. Então, para frente. Deixa eu ver se a gente consegue passar para frente. Para frente. Aí tá para trás. Pronto. Aí, pronto. E aí, eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho também do teste de Turing, né? Esse teste, ele está na iminência de ser quebrado, né? Não sei se você já ouviu falar, o Turing, tem até um filme muito bom na Netflix, chama Jogo da Imitação, que conta um pouco a história dele. Eu adoro cinema, então aqui eu vou pegar algumas referências de filmes também. O Turing, ele é considerado o pai da computação moderna, um cara genial. Ele propôs, né, um teste para saber se a máquina, né, ia quebrar, digamos assim, a inteligência humana, né, enganar um ser humano. Se a máquina enganasse o ser humano, ela passava no teste de Turing. E aí falam, né, que a gente estaria perto da IA para propósito geral, né, que seria aquela IA autossuficiente. Como é que funciona o teste de Turing, né? Basicamente, você ia ter um juiz, né, um interrogador, também o pessoal chama assim, que ia entrevistar duas pessoas. Ele não ia saber quem são essas pessoas. Uma seria inteligência artificial e outra seria uma pessoa humana, né, digamos assim. Se ele conseguisse ser enganado pelo computador, a máquina venceria o teste de Turing. Se não, né, quem venceria o teste de Turing seria o humano, né? Só passar aqui. Aí aqui tem a figurinha do teste de Turing. Pode passar, professor. Aqui, o interrogador humano, sistema de IA e tal. Hoje, a gente está bem próximo da máquina enganar o ser humano. Já até engana, né? Muitos serviços aí que a gente conversa aí de telemarketing e tal, muitas vezes você está falando computador, às vezes você nem sabe disso. Então, a gente está perto aí da máquina quebrar, né, o teste de Turing, né, enganar o ser humano com essas perguntas e respostas. E aí, as universidades, os governos, não, as empresas, elas estão atrás da IA de propósito geral, que quebraria esse teste, né? O que é IA de propósito geral? É aquela IA que ela consegue responder tudo sobre tudo, né? E consegue usar a própria IA para gerar um novo conhecimento, né? Que nunca foi visto, né? Digamos assim. Isso é a grande corrida, né, dessas grandes empresas. Essas IAs aqui, que são fantásticas, né? Por exemplo, carro autônomo, IA que joga xadrez, que joga diversos jogos, que identifica, sei lá, invasores, identifica pessoas, são IAs fantásticas, mas elas são de propósitos específicos, elas têm uma tarefa e você treina essas IA para resolver apenas aquela tarefa, né? Hoje a busca é para IA de propósito geral, né? Que é essa IA que consegue resolver tudo sobre tudo, né? Tem um raciocínio global, digamos assim. Pode passar, professor. E aí, dentro dessas inteligências artificiais, existe um ramo muito específico que a gente chama de aprendizado de máquina, né? Que é o quê? É dotar o computador para resolver uma tarefa específica. Essa tarefa, ela é ensinada através de exemplos, né? Se vocês me permitirem, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Se estiver falando alguma besteira, vocês podem me corrigir, né? Normalmente, né? Tipo, a gente costuma ensinar muitas vezes as crianças por exemplo, né?
A criança vê você fazendo uma coisa em casa e tal, ela vai lá e aprende a partir daquele exemplo. Essa ideia aqui de aprendizagem de máquina, ou de machine learning, que a gente chama, é parecido. A gente coloca um conjunto de exemplos através de dados e a IA, ela depois de uma quantidade de exemplos, uma aplicação de técnicas, de algoritmo, ela consegue reproduzir aquela tarefa de forma melhor muitas vezes do que o ser humano, né? E aqui, ó, só para vocês entenderem, isso aqui eu peguei desse livro aqui, Inteligência Artificial e Educação, que aqui mostra exatamente como funciona essa ideia de ensinar modelos de IA, né? Você tem a entrada, né, que são exemplos. Por exemplo, se eu trabalho com imagens, eu vou mostrar imagens. Vou dar exemplo para vocês, eu trabalho com dentes, né? Eu mostro dente cariado e dente não cariado. Você manda para o modelo vai aprendendo, né? Isso aqui é como se fosse uma caixa preta, né? A gente não tem acesso, os algoritmos vão aprendendo. A partir da resposta, a gente confere se a resposta que ele retornou é a resposta desejada. E aí, depois de um tempo, ele aprende, né, entre aspas, melhor do que muitas vezes do que um dentista, porque ele tem um propósito específico, né, em cima disso. O aprendizado ele pode ser supervisionado, não supervisionado, sempre supervisionado por reforço. Esse que eu falei para vocês, por exemplo, com exemplos, a gente chama de supervisionado. Tem um ser humano ali que dá o conjunto de exemplos. Tem o não supervisionado, que você não precisa dar exemplo, você usa normalmente métricas de comparação, algo do tipo. Sempre supervisionado, que é um intermediário entre esses dois, e o por reforço, que é o que o ChatGPT usa, né? Que você normalmente, quando ele não sabe uma coisa, né, você diz para ele e ele assimila aquela informação, né? Por exemplo, acho que quem já tem uma conta na OpenAI, o ChatGPT, no começo, algumas informações ele não... Por exemplo, se você pergunta muito sobre, sei lá, sobre pesquisadores da pedagogia, no começo muitas vezes ele dá até informações imprecisas. Depois de um tempo ele aprende através do seu reforço e ele já tem até um perfil do seu uso. Então ele já sabe ali, quando você pergunta sobre o educado A, B ou C, ele já sabe mais ou menos em que é que você está indo atrás. Aí aqui, né, a divisão dos modelos, dos algoritmos, né, de supervisionado e não supervisionado. Pode passar, professor. E aqui o cara do momento, né, que é o ChatGPT. Aqui é a telinha dele, né, para quem não conhece. E aí eu vou falar um pouco aqui de como o ChatGPT funciona, né? Ele usa o que a gente chama de modelo de linguagem, né? E ele consegue fazer algumas coisas que até pouco tempo a gente não fazia. Aí ele é um assistente virtual, um chatbot, né? Usa modelo de linguagem e ele é uma IA generativa, né? Isso aqui é a grande sacada do momento, de IA generativa. Pode passar. Então, basicamente, o que é que acontece? Hoje a gente está na versão 5.2 do ChatGPT, né? E aqui eu vou trazer a informação da 3.5, que foi a última versão aberta, né, do ChatGPT. A partir da 3.5, o ChatGPT ele fechou a versão, né? Então, para você ter acesso ao código, ninguém tem mais acesso aos dados, então ele é totalmente fechado. Então, o ChatGPT é o que a gente chama de modelo largo de linguagem, o modelo grande de linguagem, né? Ele é uma rede neural, uma super rede neural, digamos assim, na qual a gente tem 175 bilhões de parâmetros, né? O que é parâmetro? É como vocês olhassem aqui, esses pontinhos aqui da rede, né? Essa entradazinha aqui, onde entra a rede, tem 175 bilhões de entradas. Hoje a gente já fala que está mais de 1 trilhão de entradas, esses novos modelos. Então, o que é que você bota aqui na entrada? Texto, né? Você pega boa parte do texto que está na internet, pega livros, pega PDFs, pega dados aí e coloca aqui na entrada. E aí, essa rede neural é um modelo probabilístico. Então, pode passar, professor. Então,
eu costumo dizer o quê? O que é que o modelo probabilístico faz? Ele usa aquele princípio, né? Dizem com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então ele calcula a probabilidade das coisas acontecerem juntas, né? Simplesmente isso, entre aspas, né? Porque isso é difícil de fazer, né? Mas assim, ele calcula, por exemplo, uma palavra que aparece muito com futebol: bola, jogador, time, clube, banco, juiz, árbitro, né? Então, quando ele calcula a probabilidade dessas palavras aparecerem junto, é uma probabilidade alta, e aí ele vai cuspindo, entre aspas, né, palavras atrás de palavras e gerando, né, uma nova informação a partir dessa quantidade gigante de dados que você coloca nessa rede. Professor? Então, por isso que eu te falei, né, dizem que tu andas que eu te direi quem tu és. Então ele pega essas palavras e aí ele vai jogando. E aí você vai dizer quem acertou, quem errou, através do aprendizado por reforço. Aí aqui, só para vocês terem ideia, como isso aqui não é fácil fazer, assim, a gente precisa de muito dinheiro, muito recurso, e você já deve ter ouvido falar de muita água também, né? Porque essas placas gráficas, elas esquentam muito. Quem já jogou algum jogo no computador, né, deve ter visto, deve ter sentido ali o computador bem quente. Então você precisa de resfriar essas placas e tal. Então só para vocês terem ideia, ó, a gente está no GPT 5.2. Aqui o GPT-4 tinha uma previsão de 100 trilhões de parâmetros, né? Aqui são pagas, as de graça, né? A gente só tem acesso dessas grandes redes ao Llama, que é da Meta. O Llama ele é aberto. Qualquer pessoa pode baixar e rodar. E lá no site do Llama, eles tinham dizendo o tempo que a pessoa levaria para treinar o Llama lá numa placa dessa, né? Se for só uma. Pra vocês terem ideia, é na casa de milhões, né, de anos para treinar. Só que eles não usam uma placa, eles usam várias placas, então você consegue reduzir o tempo. E aí a gente fala de placa, fala de energia e fala de água também para resfriar essa placa. Tem uma conta aí que o pessoal faz, que eu vou falar aqui, né, mas que para cada pergunta que você faz no ChatGPT, ele precisa, para resfriar uma placa para responder, em torno de um copo d'água. Então ele gasta, né, de água para resfriar um copo d'água. Essa conta ela não é muito exata assim não, porque normalmente eles estão colocando essas grandes data centers, né, em lugares muito frios, né? E aí teoricamente você não precisa de tanta água para resfriar, né, esses lugares. Mas também tem lugares que não são tão frios, né, que necessitam de água e tal, como nos Estados Unidos. Algumas cidades perto de deserto, perdão, tem esses data centers e tal. Então, só vocês terem ideia do tamanho de parâmetros que entram nessas redes, né? Aí aqui tem um gráficozinho que tem a explosão, ó. Isso aqui é exponencial, se a gente der uma olhada. Todo dia, basicamente, surge um novo modelo, né? E aqui o tamanho, ó. Aqui tem o Gemini do Google, tem outros modelos aqui, ó, tem o DeepSeek. Então você vê que o crescimento desses modelos é exponencial. Aqui, ó, GPT-5 está lá no teto em relação à energia, em relação ao número de parâmetros. Ó. Cresce muito rápido. Alguma dúvida aí, pessoal? Então vamos seguir. Daqui a pouco eu abro para as perguntas aí. Vamos pensando aí. Então, essas redes neurais, elas também recebem o feedback humano, como eu já disse para vocês, e vão aprendendo cada vez mais a partir desse feedback. E aí, qual é a consequência disso? Isso tem consequências positivas, né? E negativas. Aí eu vou pegar, como eu estou agora estudando muito essa parte de saúde, eu vou pegar aqui uma pesquisa que saiu em 2023 lá nos Estados Unidos, que falava do uso do ChatGPT para fazer relatórios, né, de UTI. Não sei se você já tiver a experiência de ficar na UTI acompanhando alguém. O que acontece? Todo plantão, o médico intensivista tem que fazer um relatório do paciente, né? Não só clínico, né, com
temperatura, pressão, sei lá, da pessoa, né? Mas também com uma descrição. E aí fizeram uma pesquisa lá na Universidade da Califórnia, no hospital lá universitário, se os médicos estavam usando o ChatGPT para isso, né? Fizeram algumas entrevistas e tal, tanto do lado do médico como dos pacientes. Aqui no Brasil não é comum, mas lá os pacientes eles recebem um boletim médico, ou a família do paciente e tal, né? Quando o paciente está lá na UTI. E aqui pegaram um relato aqui, né, de um médico, falando o quê? Não há nada, vou ler aqui rapidinho, tão desmoralizante quanto passar a noite estabilizando alguém, está gravemente doente, e sentar às 4 horas da manhã ainda tem que escrever, né, num bloco de notas em branco sobre a pessoa. Então, o que é que o médico fez? Então, eu liguei o chatbot, coloquei lá no ChatGPT, escreva uma variação baseada na história e em sistemas para um homem de meia idade internado na UTI com insuficiência respiratória aguda. E o ChatGPT fez lá a descrição. E aí esse estudo está nesse paper aqui, se vocês quiserem acessar, em 2023, bem no começo, né, um ano após, de abril, um ano após o lançamento do ChatGPT. Ou seja, já é muito utilizado lá nos Estados Unidos, né? Pode passar, professor. E aí, só para vocês terem ideia, eu falei que o estudo era dos dois lados, né? Do lado dos médicos, pegou esses relatos, e do lado dos pacientes, esse estudo ele pegou lá 195 respostas dos médicos e do chat, né? E pediu para os pacientes avaliarem, né? Qual que eles achavam melhor, não sei, eles saberam, é um estudo sério. E aí, incrível que pareça, as respostas do chatbot foram as preferidas pelos pacientes, que avaliaram com maior, né, significado, com maior qualidade, né, na resposta e uma maior empatia. E aí, ano passado, o Conselho Federal de Psicologia, vocês têm algum psicólogo aqui, proibiu, né, o uso lá do ChatGPT, e a empresa OpenAI, ela hoje tem uma trava de segurança, porque percebeu, principalmente aqui no Brasil, que estava tendo um alto número de pessoas que estavam usando o ChatGPT para fazer terapia. A pessoa falava dos problemas, isso viralizou, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer alguém e tal. E o Conselho Federal de Medicina também entrou com representação na OpenAI, porque também as pessoas iam para o médico dava lá a receita, o cara lá perguntava no ChatGPT se a receita estava correta, o remédio. E aí hoje o ChatGPT também tem uma trava relacionada a sustentar, ele vai dizer que não deve fazer e tal. A única coisa que ele responde é a coisa relacionada à bula mesmo do remédio. Pode passar, professor. E aí eu vou pegar outro estudo, esse estudo foi no final do ano passado, né, saiu em outubro do ano passado, realizado pelo MIT. O que é que eles fizeram, né? Isso foi o primeiro estudo que tentou avaliar o impacto do ChatGPT na educação das pessoas. Vocês já ouviram falar um termo, né, que eles falam que a mente está podre? Vocês já ouviram falar? Você até uma reportagem passada no UOL, na Globo, sobre isso. Então, o que é que esse estudo avaliou? Ele pegou, é um estudo feito pelo Media Lab, lá no MIT, e ele botou um ECG no cérebro das pessoas durante 4 meses, e essas pessoas ficaram usando o ChatGPT, um grupo que usava, um grupo que não usava, né? Para realizar tarefas. Pode passar, professor. Até que o artigo, esse artigo é gigante, tem mais de 60 páginas, né? Bem detalhado e tal, como é que foram os experimentos e tal. Pode passar, professor. E aí, basicamente, eu li o artigo, né? Então, fiz aqui um resumo para vocês. Então, basicamente, o que é que eles falaram? Primeiro, antes de falar o que o artigo falou, esse é o primeiro artigo nessa linha. Então, foi revisado por pares, né? Estava sendo revisado, mas assim, não existe um outro estudo comparativo. Então, como tudo na ciência, né? A gente pode levar 100% como é o primeiro estudo como verdade. Mas ele traz alguns aspectos interessantes. Esse grupo é um grupo de renome, é um grupo decente e tal, muito conhecido lá no MIT, né,
um grupo do Media Lab, não sei se eu ouviu falar, e aí ele traz algumas coisas interessantes. Primeiro, o uso disseminado do ChatGPT está trazendo, por consequência, uma formação de uma memória colapsa. O que é que significa isso? Às vezes as pessoas elas não conseguem lembrar de coisas fáceis, assim, coisas do dia a dia, né? Por exemplo, o nome de alguém, o nome de uma rua, algumas informações que, teoricamente, as pessoas convivem com ela do dia a dia. Então, 83 dos usuários, né, não conseguiu lembrar de escrever o que tinha acabado de escrever no ChatGPT. Pediu a pessoa escrever uma coisa, passou um tempo e pediu para escrever de novo. As pessoas não se lembravam. Então, mostrou que a cognitividade cerebral foi afetada, né? E caiu de 79 para 42, né? Na maioria dos usuários pensados, assim. E houve uma diminuição, né, nos padrões de sono. Então, repito, isso foi uma primeira pesquisa, né, nessa linha. Esses dados estavam sendo revisados e tal. E além disso, o grupo é um grupo sério, mas a ideia é que tenha outras pesquisas para ver se, de fato, essa tendência se mantém. Outra coisa importante é o quê? As pessoas que são dependentes de IA para tudo, tem gente que hoje usa IA para tudo, né? Elas têm um desempenho inferior às que não usam para tudo. E isso foi uma coisa ruim, né? Mas a notícia boa é que quem está usando IA, né, para tudo, ela tem um maior ganho de produtividade. Ou seja, tarefas que ela demoraria mais tempo a realizar, por exemplo, resumir um texto, sei lá, corrigir um texto, enfim, ela ganhou mais tempo, né, nisso. Então a IA, ela ajudou, né, a maioria das pessoas a concluir uma tarefa 60% mais rápido. Então a gente ganha tempo com a IA. Porém, o aprendizado diminuiu a 32%. E aí, compreensão e a retenção do conteúdo. Então, assim, quando esse estudo saiu em outubro, novembro do ano passado, foi outubro, né? Isso foi uma confusão aí, né? No mundo acadêmico e tal, dizendo assim, a IA está emburrecendo as pessoas, né? Muitos estudiosos já falam disso, né? Porque como a gente tem tudo fácil ali, a gente está às vezes com preguiça ali, né? A gente está de pensar, de ir atrás e tal. Então, assim, é uma coisa que eu deixo vocês aí, né? Para a gente refletir sobre isso, né? Principalmente em sala de aula, né? Porque muitos dos jovens, né, aí, às vezes nem formaram aí todas as capacidades cognitivas, já estão usando IA para responder coisas básicas aí, né? Então, vamos refletir um pouco sobre daqui a pouco a gente vai para o debate aí. Professor, por favor, vou tentar acelerar aqui. Aí aqui é o desempenho nessas provas, né? Tem uma prova nos Estados Unidos que é o SAT, que equivale ao Enem, né? E aí já mostrou que o ChatGPT respondia aí boa parte das perguntas e tal. Tem alguns testes já feitos no Brasil para o Enem e já foi mostrado que para cerca de 75% a 80% dos cursos, né, nota do SISU, o ChatGPT conseguiria passar. Vamos para frente, pessoal. E aí, gente, qual é os riscos de usar demais IA generativa, né? Primeiro, né, vou focar aqui, educação em plágio. Então, hoje a gente vive uma epidemia de plágio usando IA. É comum, né, eu do aluno ensino superior, pegar vários trabalhos aí de alunos que tá na cara que o pessoal usa o ChatGPT para responder. E aí, o que é que eu estou fazendo? Quando eu passo algum questionário, alguma lista, né, a gente tem que tentar inovar. Hoje eu estou pedindo tudo manuscrito. Se ele vai copiar, se ele vai usar IA, pelo menos ele vai ter o trabalho de copiar, né? E tal. Mas eu acho que cada vez mais, já tem colegas que estão usando provas orais, enfim. Então, cada vez mais tem que pensar, porque a galera está cada vez usando mais isso. Aí, fake news, direitos autorais, são alguns problemas aí que as IAs trazem. E outra coisa, gente, sério, você não pode usar IA 100%, né, em tudo, não pode confiar 100% na IA.
Porque a IA erra, né? Você pode ter dados lá errados e aí você pode ter problemas aí de erro com a IA. Então precisa ter uma análise crítica, um uso crítico da inteligência artificial. Pode passar, professor. Pode passar. E aí eu vou dar agora, vou tentar passar aqui rapidamente alguns exemplos de IA na educação. E para que a gente possa refletir em cima disso. Pode passar, professor. Pronto. Esses aqui são exemplos, né, de soluções inteligentes, né, interessantes, quer dizer, de IA na educação. Assessoria virtual, avaliação de exames, correção, né, usando inteligência artificial, registro e avaliação personalizada de desempenho acadêmico, fortalecimento da educação personalizada, né, através de cross-code e suporte à IA. A IA, ela parece muito forte na educação, na personalização do ensino, né? Já vi vários palestras, muita gente falando sobre isso. Hoje, está cada dia mais difícil você ter um ensino personalizado, de acordo com as demandas de cada pessoa. Então, a IA pode ser um auxiliar, pode auxiliar em relação a isso. Por favor, professor. Aí aqui, também eu peguei do livro lá, fala um pouco da evolução, né? Primeiro a IA, a primeira é a educação 1.0, né? Que a gente tinha um processo de aprendizagem unidirecional. Basicamente os recursos estavam em livro, impresso. Depois a gente veio com a educação 2.0, na qual os alunos assistem tutoriais, pesquisas, apresentação de slide e vídeos. 3.0, a gente tem um ensino personalizado adaptativo, então tem diversas metodologias em cima disso. E hoje a gente está falando da educação 4.0, né? Na qual os educadores são facilitadores do aprendizado. E aí, para vocês terem ideia, meus alunos hoje, eles não pesquisam mais no Google, eles pesquisam agora, né, no ChatGPT. Então, e muitos alunos hoje preferem estudar em casa com vídeos, né? Ou com o ChatGPT, usam o ChatGPT para ser essa ferramenta de auxílio, né, do que mesmo estar em sala de aula lá discutindo com os colegas. E aí, gente, dentro dessas propostas que eu falei, né, eu acho que a IA ela tem muitos benefícios relacionados à educação, a parte, tá? Assim, eu falei dos malefícios, agora vou tentar focar nos benefícios, né? Primeiro, já falei da personalização da aprendizagem, né? Existem algumas plataformas que em inglês tem um bocado aí na internet que faz esse ensino adaptativo, personalizado a partir de uma avaliação do nível lá de habilidade da pessoa. Acesso aos recursos, né? Existem muitos recursos educacionais. Como eu vou saber qual que vai me ajudar na minha demanda? A IA pode fazer essa seleção, digamos assim, e auxiliar nisso. O feedback. Hoje a gente está usando muita IA para devolutiva, né? Você faz uma avaliação do aluno, o aluno ele quer um feedback personalizado muitas vezes. Então a IA ela pode ajudar nessa devolutiva aí das questões e tal. Por favor, professor. O engajamento, né? E aí eu não posso deixar de não falar em gamificação. Hoje se usa muito IA para a questão da gamificação em diversos problemas, em diversas atividades, então a IA vem reforçar essa questão da gamificação. O suporte educacional individualizado, que é essa parte de chatbots que oferece ao aluno responder perguntas e tal. Diversas escolas já estão usando a IA nisso. Avaliação adaptativa, né? Avaliar o aluno de acordo com a sua capacidade, de acordo com, se você tiver uma trilha lá de aprendizagem, que o aluno faça avaliação que não seja aquém dos conhecimentos dele, né? E ter essa avaliação, ter esse aprendizado incremental. Professor? Produtividade, né? Para a gente que é docente, correção de tarefas, fazer plano de aula, enfim, tem algumas atividades que aí pode ser uma mão na roda, literalmente, ajudar a gente, facilitar o nosso trabalho. E a parte de aprendizagem remota, né? Através de cursos, tutoriais online,
Tem muitos cursos desses que utilizam, permitem que os alunos interajam, conversem com o especialista através de IA. E aí, pronto, já falei das coisas boas. Agora eu vou voltar para a parte da educação, coisas que a gente precisa refletir. Primeiro, questões éticas, né? Como é que a gente lida com essa privacidade de dados, né? Garantindo segurança e confidencialidade das informações coletadas e passadas para a IA. Por exemplo, quando você pega uma lista de alunos seus e manda para a IA para ela fazer alguma inferência, aqueles dados lá, quando você aceita usar a IA, né? Você marca lá que aceita, nem lê, né? Mas tudo que você coloca na IA, o Google, a OpenAI, essas mesmas empresas, eles dizem, né, que vão usar para retreinar a IA, né? A não ser que você tenha uma conta paga. Quando você tem conta paga, eles dizem que não usa. Mas será que não usam mesmo, né? Será que a IA não aprende com o conteúdo que você colocou lá? Outra questão ética, né, que eu queria trazer para a reflexão. O equilíbrio entre tecnologia e interação, com tecnologia e interação humana, né? Eu falei vários exemplos de interações, né, que focavam ali na inteligência, na inteligência artificial. Mas onde é que o ser humano entra nisso aí, né? Muitos de vocês já foram reclamar de uma conta, de alguma coisa, e passaram, sei lá, uns 10, 15 minutos falando com a IA e não conseguiu resolver. Isso também se aplica ao ensino, né? A tecnologia ela tem que ser complementar o ensino, ela não pode ser o protagonista. O protagonista, né, os alunos, né, e tal. E o professor nessa via de mão dupla. Aí ela não pode estar à frente desses dois protagonistas. Capacitação, né? Hoje, algumas universidades privadas, elas não dão mais curso, não dão mais palestras, elas botam os professores para estudar com IA. E onde é que está ali essa interação, né? E muitas vezes a gente está falando de trabalhar com IA, sendo que algumas escolas não tem nem água, tem nem banheiro, né? Isso é a realidade do nosso país, né? Algumas escolas não tem nem banheiro lá para o professor, para os alunos. Quanto mais internet e computador, né? Eu vi uns dados do censo escolar, né? Não esse recente, mas o antigo, que 10% das escolas do Brasil, coisa assim, 10, 15%, não tinha banheiro na escola. E aí, internet chegava a 30% que não tinha banda larga. Esses números estão melhorando, né, no decorrer do tempo, mas tem uma necessidade aí, né? Tanto de capacitação das pessoas, os professores têm que saber usar IA, essas ferramentas, como também de infraestrutura, né, básica para poder usar essas tecnologias. Aí essa personalização ela tem que ser responsável, né? Quando eu falei que a IA, hoje o santo grau da IA na educação é ter um ensino personalizado, individualizado, através do professor com uso da IA. Porém, gente, vocês já ouviram falar que a IA ela tem viés. Então, assim, muitas vezes os modelos de IA, né, isso aqui já teve outras palestras, está tendo discussão sobre isso, elas podem reproduzir preconceitos da sociedade, né? Então, tem que ter um cuidado, né? Tem que ser uma personalização responsável, né? Para que a IA não reproduza preconceitos de gênero, preconceitos de cor, diversos outros preconceitos que muitas vezes estão intrínsecos nos dados, né? E a IA reproduz de forma automática. Professor, não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu vou tentar aqui finalizar, né? Depois eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês. E sala de aula, pessoal, nosso desafio qual é? Como eu já falei aqui anteriormente, cada vez mais o pessoal copia trabalhos, né? Então, aquele trabalho que a gente passava lá, os alunos entregavam, muitas vezes impresso, só textos, perguntas e respostas, ele está com dias contados, né? Porque os alunos usam, né? E, enfim, a gente tem que trazer trabalhos mais críticos, né? Por isso eu disse para vocês, muitas vezes a gente pede para o aluno fazer na mão, ou às vezes pede para o aluno uma prova oral, ou faz alguma dinâmica, para que os alunos possam, de fato, interagir menos com os computadores e mais entre si, né?
Eu acho que essa é uma pegada. Uma consequência da IA também, se as pessoas têm mais computadores, muitas vezes é ter um conteúdo menos diversificado, né? Muitas vezes quando tem esse debate, essa interação entre os próprios alunos, eles trazem coisas mais diversificadas. Professor Maria José, tem mãe? Vamos lá, né? Vou tentar correr aqui. E aí eu vou trazer, aqui tem alguns exemplos que eu já falei, né? A preparação de aulas, né? Relação com o administrativo, interação professor-aluno. Para frente, professor. E aí eu vou só apresentar aqui rapidamente algumas estratégias de engenharia de prompts, né? Para ajudar vocês. Para frente, professor. Eu acho que todo mundo aqui já conhece prompt, mas prompt nada mais é do que aqueles comandos que a gente passa para a IA generativa, o ChatGPT, na qual o uso deles podem facilitar a resposta que a gente tem, né? Quanto melhor for a instrução que a gente dá, melhor vai ser a resposta. Então, algumas dicas para vocês, quando vocês for fazer os prompts, né? Primeiro, deixar os objetivos claros. Então, sempre antes, quando eu vou fazer um prompt que eu tenho interesse, eu sempre escrevo no papel ou no bloco de notas o que é que eu quero no computador, que informação eu quero. Hoje, os prompts ele tem o que a gente chama de cadeia de pensamento, que se você pedir, ele mostra o raciocínio que ele levou para chegar na resposta, né? Então, é importante trazer isso. Incluir elementos motivadores, adaptar, né? Os níveis de habilidade. Por exemplo, se você pedir ajuda de um prompt para fazer um questionário, uma prova, pedir níveis diferentes nas questões, né? Para ter esse incremento aí no conhecimento. Questões mais fáceis, questões intermediárias, questões mais difíceis. E, se possível, promover essa interação dos alunos, né, a partir do resultado do prompt. Pronto, professor. Aí aqui tem alguns exemplos, né? Normalmente eu uso uma técnica que a gente chama de prompt de atuação, que eu designo no papel a IA, né? Eu digo assim, olha, você é um matemático brilhante. A partir disso, faça uma seguinte questão de equação de segundo grau, por exemplo. Então, dessa forma, você atribui um papel a IA e ela raciocina a partir desse papel, né, que você atribuiu. Aí aqui eu até brinquei aqui, né? Você pode dizer assim, você é um doutor, você é um advogado, mas também você pode dizer assim, haja como um lunático. Eu até fiz uma brincadeira aqui, né? E pedi para ele escrever como um lunático, né? O que é que ele escreveria? Ele fala, olha, eu vou escrever frases sem sentido, palavras completamente arbitrárias, o lunático não faz frases lógicas de maneira alguma, né? Então, isso ajuda a encarar o personagem que você necessita que ela faça, né? Outra questão, né, que a IA ajuda para ajudar vocês a interagir com a IA, é uma estratégia que a gente chama de zero shot, que são perguntas diretas. Por exemplo, sem rodeios. Qual a capital da França? Qual é a capital do Brasil? Isso muitas vezes a gente usa no Google, né? Inclusive o Google já tem uma IA, né, o Gemini associado, então muitas vezes ele responde lá pela Gemini. Para perguntas simples e objetivas, a estratégia zero shot funciona bem. Existe uma segunda estratégia que a gente chama de few shot. Como é que funciona essa estratégia de few shot? É você dar exemplos para a IA. Por exemplo, imagine que você quer fazer uma prova de matemática. E aí antes de fazer a prova, eu mando para a IA um exemplo. IA, faça um exemplo de questões dessa forma. Eu dou para ela o exemplo e peço para ela gerar. Isso direciona o raciocínio da inteligência artificial. E provavelmente, né, com certeza ela vai lhe dar respostas melhores do que você só pedir uma determinada questão. É o few shot o nome dessa técnica. Pode passar, professor. E aí, a IA é muito boa para fazer resumos, para fazer mapas mentais, para fazer tradução de textos, né? Correção de textos, né? E tal.
Então ela funciona muito bem para isso, né? Aqui tem até um exemplo que eu coloquei aí, ó, para ela fazer uma tarefa aí de polaridade, né? Dizer se um texto é positivo ou negativo, e ela funciona muito bem. Pode ir para frente, já passou. Pronto. Além da inteligência artificial, né, contextos e tal, existem outras ferramentas relacionadas a IA, como a visão computacional, simulação. Muitas escolas hoje, né, principalmente as particulares, têm essas ferramentas de realidade aumentada, né, que o aluno ele pode simular, visitar um museu. Aqui mesmo no Ceará, está tendo um projeto do governo do estado em parceria com a UFC. Quem já foi no Museu da Imagem e do Som, que acolá tem alguma exposição nesse sentido, que eles trazem exposições itinerantes, em 3D, projeções e tal, e está tendo um mapeamento feito pela Secretaria de Cultura do Estado, que estão mapeando os museus, né, através de realidade virtual. Então, você pode entrar lá no site com óculos, ou mesmo sem um óculos, você consegue fazer uma visita virtual dos museus. Aí aqui tem alguns exemplos, né? Eu peguei alguns exemplos aqui nos Estados Unidos e no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos, né? Lá no Georgia Institute of Technology, as universidades elas usam um chat, né? Para responder dúvidas e perguntas dos alunos sobre a aula. Por exemplo, o professor dá uma aula aqui de didática. E aí, quando o professor der aula, já tem uma IA que vai ajudar os alunos fora de sala para tirar dúvidas sobre aquela aula que o professor deu. O professor passa o conteúdo para a IA, treina a IA, e a IA vai responder aquelas dúvidas específicas. Para frente, professor. Aí aqui tem os outros, não é só os Estados Unidos, aqui no Brasil, a UFC, gente, de fato, ela ainda precisa evoluir muito, mas, por exemplo, a FMG, o FPE, já tem algumas ferramentas incorporadas ao SIGA, né, delas lá, que é o sistema lá acadêmico, que já usa o IA, né? Por exemplo, a FMG, ela tem um sistema para monitorar, né, o engajamento dos alunos nos cursos online. Eles têm tipo uma ferramenta lá online, lá de cursos, e aí eles conseguem mensurar, por exemplo, se o aluno está fazendo o curso de forma regular, se o aluno está disperso, o nível de engajamento nos cursos e dar feedbacks, né, para que o aluno possa se engajar. Para frente, professor. Existe uma ferramenta gratuita, eu vou falar de duas, né? Para vocês usarem aí na pesquisa de vocês. A primeira é o Slack. O Slack é uma ferramenta de IA, que é um chatbot, que ele liga com diversas outras ferramentas, principalmente com Microsoft Teams, né? Não sei se vocês já usaram. Na qual você pode fazer perguntas para ele, né? Sobre diversos assuntos. Ele pode agendar coisas na sua agenda. Por exemplo, você pode dizer, olha, Slack, agende uma reunião tal dia para mim, com a professora Maria José. Ele vai lá e agenda na sua agenda, automaticamente. Preciso fazer um resumo, traga informações sobre esse assunto. Ele vai lá e traz links. Então, o Slack é uma boa ferramenta. Eu vou falar outra que não está aqui no slide, mas sempre eu estou fazendo propaganda dela, é o Notebook LM. Notebook LM, não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta da Google. Vocês sobem artigos e vocês podem fazer perguntas sobre o artigo. Por exemplo, como foi a metodologia do artigo? Quais são os dados que o artigo traz? LM. Notebook LM. De laranja e de maçã. LM. Ok? Então, ele é uma ótima ferramenta. Lá na saúde fez maior sucesso. Principalmente para quem faz revisão sistemática de literatura, ou para quem está atrás de estudar algum assunto novo, ele é muito bom. E aí vou, já para finalizar, né? Vocês já estão com fome aí, estão pensando já no coffee break, né? Então, trazer algumas reflexões. Primeiro, gente, vamos ser abertos às novas tecnologias, não adianta fugir, né? A IA veio para ficar e as pessoas vão continuar usando. Então, muitas vezes a gente quer se fechar, né, a algumas coisas. Não tem como se fechar, mas sobre IA. Então, vamos aprender, vamos correr atrás que ainda dá tempo. Busquem cursos e tal, palestras, né?
tem diversos cursos aí que podem ajudar vocês a se formar sobre IA. Em sala de aula, mesmo que vocês utilizem IA, promova a colaboração, a interação entre os alunos, que é fundamental. Independente de IA, né, nós seres humanos somos pessoas analógicas, né, na nossa essência. Então, usem IA, mas não se esqueçam dessas interações que são valorosas. Sempre eu gosto de falar para os meus alunos que a tecnologia deve ser vista de forma crítica e consciente, né? A gente usa lá, não é porque a gente está usando o ChatGPT que a gente não sabe o que tem por trás, que a gente não sabe os impactos de energia, de água, que a gente não sabe se a gente ficar viciado naquilo ali pode nos emburrecer de alguma forma, né? Então, sempre usar de forma crítica e consciente. E ficar atento aos desafios éticos, né? Principalmente com privacidade. Dados é algo muito sensível, então cuidado quando vocês botam seus dados nessas IAs. Já para finalizar, né? E eu vou trazer duas colocações aqui. Uma é a do Mujica, né? Ex-presidente do Uruguai, que ele falou o seguinte: agora começaram a aparecer as máquinas que pensam. Que maravilhoso e perigoso. As duas coisas. São problemas novos que aparecem. Esse é o desafio do tempo de vocês, que são jovens, né? Porque a pergunta para quem trabalha essa inteligência, né? A gente tem que sempre perguntar para quem serve as coisas. Eu gosto sempre de colocar essas reflexões nas minhas aulas. E por fim, professor, essa pesquisadora, Elizabeth Well, ela é professora da Universidade de Nova York e ela é escritora, né? Tem uma coluna lá no New York Times, né? E ela também escreve diversos livros, né? E aí eu vou traduzir aqui para vocês, né? Que ela fala o seguinte, né? Não somos papagaios. Papagaio, qual a característica do papagaio lá, hein? Repetir, né? E aí ele fala, esse chatbot não é humano, ele é um papagaio. Então, basicamente, ele repete o que ele vê. Repete bem, como papagaio, né? Papagaio, quando ele fala lá, canta lá o hino do Ceará, quando ele fala seu nome, né? Minha bisavó tinha um papagaio que até rezava. E eu tenho certeza que ele não foi pro céu, porque ele não entendia, né? O que é que ele estava falando. Ou foi, né? Foi, né? Tá. Porque ele estava só repetindo o que a minha bisavó falava. Ou seja, gente, moral da história, não humanize a IA e não desumanize as pessoas. Então, assim, às vezes a gente tem mais empatia com a inteligência artificial, né? Quando a gente abre lá o coração e fala as coisas lá para IA, né? Usa como terapia. E muitas vezes a pessoa do lado ali, você acaba desumanizando ali aquela pessoa que está do seu lado e tal. Então, é isso, gente. A IA nada mais é do que um papagaio muito bom, o melhor que a gente tem, né? Se no futuro ela vai deixar de ser papagaio, aí é para futurologia, né? Mas hoje ela é um papagaio que junta as palavras muito bem, repete muito bem e é uma ótima ferramenta, né? Então, cuidado com isso, né? Humanizar a IA e desumanizar as pessoas, tá bom? Então, gente, minhas referências, e é isso. Obrigado, estou aberto a dúvidas. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, professor. Nós é que temos a honra de lhe ouvir. Foi assim maravilhoso, viu? Esse evento assim, está muito bom mesmo. De manhã tivemos aqui uma palestra belíssima com o professor Aquino e agora a sua, então, traz esse complemento. Então, estamos aqui maravilhados. Sente-se um pouquinho para a gente abrir aqui rapidinho para 3 perguntas, tá, gente? Então, os 3 que levantaram as mãos venham aqui à frente. Aí a gente já faz as 3 perguntas juntas, porque eles estão com problema de microfone. Então, venham para cá e aí a gente faz as 3 perguntas juntas. E, professor, antes de passar aqui a palavra, né, a gente pensar aqui, né, é um caminho
Sim, com não certeza. temos retorno. E a partir de agora é a gente pensar, né, como é que a gente vai fazer para conviver, né, com essas inteligências artificiais ou inteligência computacional, ou, né, seja lá que nome nós possamos dar daqui em diante, mas que a gente possa entender que nós não podemos achar que só o que estamos nos passando como conhecimento a gente tomar como verdade. Esse cuidado, né? E principalmente esse cuidado ético, porque esse semestre eu tive, assim, foi um dos semestres que eu mais me preocupei. A gente sempre se preocupa com o aprendizado dos nossos alunos, não é? Mas esse semestre está sendo assim, muito diferente, porque a gente está percebendo de fato a invasão, né, desfreada da IA nos trabalhos dos alunos, né? E a gente percebe assim, a falta de cuidado deles na hora de copiar e colar o que está na IA para entregar ao professor. Quer dizer, não está tendo a cerimônia de pelo menos, né, professor, dar um jeitinho no texto para que o professor pelo menos entenda. Se não, ele trocou essa palavra aqui, ele mexeu nesse númerozinho aqui, que é, né? Então, assim, esse ser nós está tendo. Então, essas discussões, elas precisam, de fato, chegar às universidades, às escolas, às salas de aula, para que a gente possa dizer para os nossos alunos, olha, não estamos proibindo você de usar, mas você tem que saber usar de forma ética, adequada, e que ela não tire a oportunidade de você aprender, de você compreender, de você interpretar o mundo, né? Nós temos aí a história da humanidade sendo contada pelos nossos filósofos, e aí a gente vê o seguinte, o que é que nós vamos contar daqui a 100 anos? Se a gente ficar só reproduzindo o que já está ali posto, né? Quem é que vai contar coisas novas? Então a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, e assim, esse evento ele veio num momento muito importante, que esse momento de nós professores, né? Você pediu aqui para eles levantarem as mãos, professores, que tem uma responsabilidade muito forte na escola, na academia, de fazer a gente pensar sobre usar o que a gente tem de bom da forma correta, da forma adequada, com ética, com cuidado, porque tem que favorecer o nosso aprendizado e não destruir a nossa inteligência. Exatamente, professor. Bom. Com isso eu passo aqui a palavra, a gente vai fazer essas 3 perguntas, aí o professor responde, fica à vontade, faz suas considerações. Vai para cá para vocês saírem. Primeiramente agradecer, né, assim, que foi uma belíssima apresentação, né, e aí eu queria saber, assim, né, quando você tem um impacto, né, principalmente quando você é dono de uma empresa que produz esse tipo de tecnologia, né, eu queria saber qual seria o passo do Brasil em relação a essa produção dessa tecnologia, né? E aí, se a universidade, com a abertura desses cursos, né, o que ela pretende? A produção de tecnologia com a inteligência artificial ou o uso das que já existem, né? Então aí, porque assim, o que gera impacto em relação à riqueza de um país é essa tecnologia, né? O domínio dessa tecnologia. E aí eu queria saber assim, se existe alguma perspectiva no Brasil em relação à produção dessa tecnologia e se ela se especializar em diversas áreas. Eu falo assim, por exemplo, no ensino de matemática, existem IAs voltadas para a matemática. Então, dentro desses ambientes universitários, o tecnólogo ou a parte de bacharelado trabalhar com essas tecnologias e produzir novas IAs que sejam brasileiras, né, para que isso possa gerar um impacto também na economia do Brasil. Eu acho que a gente percebe que a gente é muito refém das tecnologias que vêm de fora. E aí o que acontece? A
responder logo, né? Como é teu nome? Roberto. Assim, o PIBIA, né, que é o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, ele prevê em 2032, eu acho, a criação, né, da IA 100% brasileira, né? E aí ele prevê o lançamento de editagem, não sei o quê, e muito recurso aí, né, investido. Só que assim, eu particularmente eu acho muito difícil. Por quê, né? Por dois motivos. Primeiro, porque para você desenvolver esses modelos, você precisa dessas placas, esses data centers e tal. E são muito caros. E os grandes fornecedores... Alô? E os grandes fornecedores as grandes fábricas estão nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos já viu isso como recurso estratégico. Então ele limita, né, a compra e a importação dessas placas para outros países, né? Foi o que a China fez. Com placas antigas, ela conseguiu desenvolver uma tecnologia, digamos assim, um IA equiparada, né? Digamos assim. Então é um desafio para o Brasil. O que é que o Brasil está tentando fazer com a abertura desses novos cursos, né? Tentando ter uma formação humana, técnica, né, para absorver, né, esse mercado que está demandando aí e tal. Como eu disse para vocês, tem profissões que nem existiram que agora tem, então precisa de gente para trabalhar. E o segundo passo, a partir da primeira formação, é de fato tentar desenvolver essa tecnologia. Mas eu, nesse sentido, sou pessimista, né, porque hoje no Brasil não existe fábrica, né, de chip. Está voltando aí, né, tem uma fábrica nacional aí que está voltando, mas é uma tecnologia muito avançada, né, e necessitaria de muito investimento. Mas o Brasil está tentando correr primeiro com a mão de obra para ir pensar aí até, acho que é 2036, 2037, o último ano do PIBIA, né, para ver se até lá consegue fazer, assim. Mas eu acho que o caminho a partir dessas IAs existentes, o Brasil tentar agregar valor e gerar tecnologias em si. Por exemplo, a partir de uma existente, pensar em um IA para matemática, sei lá, um IA para... E aí, a partir disso, você agrega valor e consegue fazer algo a mais. Mas essas IAs grandes aí, eu acho difícil nesse curto período de tempo, né? Mas vamos aguardar aí, né? Se o investimento vai ser de fato, esses 200 bilhões, né, vão ser de fato investidos aí. Okay? Boa tarde. Professor, eu queria saber o seguinte, na sua opinião, qual o melhor, ChatGPT ou Gemini? E para o desenvolvimento da matemática, a gente trabalhar com a matemática, com esses dois, ChatGPT ou Gemini, qual é o melhor? Aí eu vou falar assim, depende. Depende de quê? Do seu bolso, depende do que você quer utilizar, né? O DeepSeek, ele inovou com o que a gente chama de cadeia de pensamento. Que é, por exemplo, você bota lá uma prova, né? E ele vai explicando a prova lá, passo a passo, né? E hoje o ChatGPT já tem, o Gemini já tem. Então, assim, o que eu escuto falar, né? Eu não sei dizer essa resposta... Pessoal, para matemática, para inglês, para física, não vou saber dizer. Mas eu sugiro, né, que existem alguns sites que mostram a comparação entre esses modelos. E aí você deve procurar, para matemática, o que tem melhores respostas, né, na parte de cadeia de pensamento, raciocinadores lógicos, né? Que aí, no caso, para o ensino de matemática, ele vai explicar o passo a passo, né, de como chegou naquela conclusão. Não só jogar a resposta lá. Eu acredito para o aluno aprender, esses que discriminam melhor o passo a passo são os melhores LLMs. Então, o ChatGPT ele vem muito forte, principalmente no 5, ChatGPT 5, nessa linha. Mas eu não sei te responder ao certo, não. Tem que procurar esses benchmarks que mostram essa comparação. Mas, para mim, importante é você ver se tem uma boa métrica de cadeia de pensamento que resolve esses problemas. Bom? Boa tarde, professor Brandon. Boa tarde. Muito boa a sua fala, realmente atingiu o objetivo, né, de trazer muitas reflexões, como, por exemplo, um pesquisador, não é,
pesquisa as fontes do seu trabalho, lê, produz o seu texto, cita as referências, tudo bonitinho como era antes da IA. Aí de repente ele diz, vou ver agora, vou fazer a correção, né? Aí ele bota lá o prompt, escreve de acordo com a língua portuguesa, tá. Aí ele dá uma arrumada legal no seu texto, que você olha e diz, tá melhor do que o meu. E aí, esse novo texto produzido, apesar de todo esforço do pesquisador anterior à intervenção da IA, de quem é essa propriedade intelectual? É do aluno que fez ou da IA que corrigiu? É uma coisa séria. Essa é fácil de responder. É da pessoa que fez, né? Inclusive, na resolução da UFC, né, ela permite o uso de IA para, vocês já leram, né, para correção, revisão, né, tradução de textos, né? E aí ela é bem restritiva para geração de gráficos, né, para geração de texto, então ela é muito restritiva, né? E aí eu vou contar uma história que aconteceu comigo, baseado em fatos reais, né? Eu fui fazer um artigo para um congresso e estava escrevendo com o aluno, né? E aí eu mandei lá as referências para o aluno e falei, cara, coloca lá no artigo as referências. E aí sabe, né? Aluno, né? Tudo igual. Querendo diminuir o trabalho, o que é que ele fez? Colocou no chat GPT a referência e botou lá no artigo. Não me falou, né? Beleza. Aí a gente mandou para o congresso, quando recebe lá, o artigo foi nem lido, foi rejeitado direto. E aí quando eu fui lá ver o motivo, e aí o revisor lá, né, falou, olha, você colocou uma referência que não existe. Aí como é que pode? Eu conferi as referências e tal, e aí eu falei, ó, mas eu mandei o aluno só pegar e gerar no formato da BNT e botar no artigo. Como é que pode? Aí eu falei lá com ele, né? Fulano, foi isso aqui, o cara disse que a gente botou uma referência que não existe e eu conferi, botei lá e tal. Aí ele, não, professor, é porque eu peguei lá as informações e pedi só para o chat GPT gerar no formato do texto lá do artigo. E eu não conferi, botei. E o chat GPT alucinou. Você já escutou o termo alucinar? Alucinar é um termo muito utilizado, que é quando o chat GPT inventa uma coisa. Os modelos largos de linguagem, né, eles não dizem eu não sei. Eles dizem que sim e que não. Eles nunca dizem que não sabem. Então sempre eles vão cuspir, né, alguma resposta. E aí, quando ele fala uma resposta sem sentido, a gente diz que ele alucinou. Então foi isso que aconteceu. Meu artigo foi rejeitado, né? Porque o aluno, né, podia até não ter mérito suficiente para entrar, né? Mas aí ele ficou muito envergonhado, pediu desculpa, aí não. Fica aí a lição aprendida de ter cuidado até mesmo na formatação, né? E na revisão, porque ele pode gerar palavras e tal que não existem. E aí eu vou falar só uma última coisa. No inglês é muito comum o uso de travessões no lugar de vírgulas. Então, é muito fácil identificar esses textos chat GPT, porque quando o aluno copia e cola, ele usa os travessões. E no português, a gente usa o travessão para quê? Quando a pessoa fala, né? E no inglês, ele usa o travessão como as vírgulas, entre termos e tal. Então, é muito comum você ver texto em português com travessões, né? Assim, no meio, assim, entre frases e tal. Então, assim, tem alguns padrões que o chat GPT é muito comum gerar em texto, né? Então é ficar muito ligado aí e ter cuidado para não ter esse problema de alucinação e não passar essa vergonha aí, né? Como eu passei junto com o meu aluno, né? Referente a isso, né? E tem também, né, professor, algumas palavras que o chat GPT ele repete muito. Então os textos acabam aparecendo essas palavras. E a gente na hora percebe, então muito cuidado com isso. Essa mesma situação aconteceu recentemente com a aluna minha. Só que ela fez a revisão, eu disse para ela, coloca as referências na BNT. Aí ela
segundo ela colocou, ele mandou de volta. Quando ela mandou de volta, eu disse, chat GPT. Aí eu fui lá assim, olha, essas referências não estão corretas. Aí ela disse, oh, professora, desculpa, vou ajeitar. Ainda bem que foi antes de enviar. Porque se tivesse sido depois, aí a gente ia passar pela mesma situação, professor. Isso fica, gente, a lição. Não façam isso, né? É bom, como a gente falou, mas a gente precisa ter consciência, saber o que está fazendo, né? Copiar e colar sempre vai ser plágio. E uma coisa também, né? Você fez o texto, é seu, aí você colocou lá, o chat arrumou ele todinho. Ele vai colocar, talvez, algumas palavras que não são suas, não são do seu vocabulário. Então, você não deixe isso acontecer, porque aí você vai estar dando margem para alguém dizer, esse texto, né, é da IA, não é seu. Então, muito cuidado, ele vai arrumar, mas ele vai trazer o vocabulário dele, da inteligência artificial, e mexer no seu. Então, muito cuidado. Pode falar, tem... Então é melhor fazer com a pessoa mesmo, não a pessoa mesmo. Se eu estava questionando, professor, eu não faço muito uso da IA, não que seja contra, né, mas talvez seja no início que as pessoas demonizaram a questão de que a IA seria o ser humano ia ser tratado pela IA. E eu lembro muito da época também da computador, na minha época de estudante, que fizeram a mesma coisa. A gente estava conversando aqui e eu fiquei pensando que a neurociência também fala sobre a questão da escrita, né? Se você não sabe pensar, se você não escreve, você é um futuro, uma pessoa que vai ter Alzheimer, você vai ter. Então são coisas que eu, nas duas palestras que eu fiquei me questionando sobre esse uso exacerbado, né, da IA, e que nossos alunos, eles não têm realmente possibilidade de se questionar como a gente está se questionando, né? Então eu saio daqui com muitas ideias do uso da IA, mas também muito preocupado com o uso da IA, né? Tanto para a questão dessas pessoas que nós temos, eu estou me questionando, pois estou usando agora, e eu estou querendo ideias de como visualizar e perceber que esses textos são, né? Porque assim, como professora de matemática, a gente percebe quando o aluno copia no final do livro, mas agora eu estou copiando, eles tiram a foto, né? E eles nem pensam, né? Então, assim, muito preocupante. Professora. E aquela resposta que ela deu é um falso positivo, né? Ela retroalimenta. Então isso altera essa, vamos dizer assim, calibragem que a IA teve. Ela foi treinada, mas o treinamento que ela recebeu não é estático. Ela fica recebendo feedbacks dos usuários e esse feedback mal dado desse usuário também apressado, também não tem essa consciência de uso, de domínio, aí acaba treinando ela mal, né? Ou, vamos dizer assim, complementando o treino com um feedback ruim. E aí, se várias pessoas derem esse feedback errado com uma postagem que não era desejada, ela vai entender que foi uma boa postagem e vai produzir mais aquele tipo de conteúdo. Ou seja, que além de uma inteligência computacional, é uma ferramenta colaborativa, que os usuários dão feedback para a ferramenta e retroalimentam ela. Isso também é bom você colocar em discussão. Sim, eu falei até aqui que ela usa a ideia de aprendizagem por reforço, né? O reforço é nesse sentido. Ela não é colaborativa como uma rede social, um fórum, né? Alguma coisa assim. Mas ela é colaborativa no sentido de, a partir do reforço,
ela vai direcionando, né? E que ela usa, sim, informações que você coloca lá para outras pessoas, para outros fins, né? E tal, isso sim. Então, e também dados de outras fontes e tal. Então, ela é colaborativa por esses motivos, mas ela não é uma rede colaborativa tradicional, digamos assim, né? Como um fórum e outras redes sociais. Oi, pessoal. Queria só colocar uma questão, não é nenhuma pergunta, uma reflexão para todos nós que somos professores, né? A BNCC Complemento Computação, né, que está sendo obrigatório nas escolas a partir agora de 2026, ele trata das questões da computação, da inteligência artificial, do uso do computador, mas ele traz, eu diria, 60% uso da computação desplugada. E ele fala muito da questão da cultura digital, né? Então, eu penso que nós chegamos agora em um outro momento, porque nós temos usado o ChatGPT e o Gemini e etc. E se a gente abrir o Instagram, toda hora a gente recebe uma ferramenta nova, né? Mas agora a gente chegou, nós como educadores, que eu falo, de pensar o que é que a gente está passando para esse aluno. E a BNCC Computação, ela traz que a gente tem que trabalhar nesse momento a criticidade, a questão da privacidade, a questão da ética com essa geração. Porque se a gente permitir que ela continue rolando a tela lá das inteligências, do Instagram e etc., o que é que a gente está gerando nesse nosso aluno, né? Como é que está sendo esse conhecimento? Porque utilizar a inteligência artificial, ele já sabe perguntar e fazer aquele zero shot, foi zero, né? Assim, já nem usam mais o Google, como você falou que a sua aluna, sim, sim. Né? Não usa mais. Então, assim, a gente ter esse olhar da criticidade, porque a gente não vai poder proibir de jeito nenhum. Mas ele falou assim, é um caminho sem volta. E eu não vou ficar me abanando se existe um ventilador. Quem é aqui que vai ficar se abanando se tem um ventilador? Não é? Nós temos ferramentas que estão aí para nos dar, organizar, talvez, o nosso pensamento, categorizar, criar alguma estratégia, a partir do conteúdo, gerar uma avaliação, e o aluno também. O que a gente nesse momento eu acho que tem que prestar bastante atenção é nessa nossa abordagem ética, né? Porque as ferramentas, já o ChatGPT, eu acredito que vai-se embora, como o Orkut foi, né? E chegaram outras e mais modernas e mais interessantes, e quem sabe uma brasileira. Mas eu queria só fazer essa ressalva da nossa posição quanto educador nessa construção legalizada que está sendo agora, né, a computação na escola. Professor, e a gente poderia falar mais, né? Com certeza. Mas temos a limitação do tempo, a programação ainda extensa. A gente lhe convida a ficar conosco, se for possível. Agradecer imensamente a sua disponibilidade a vir aqui falar para a gente sobre inteligência artificial, nesse nosso evento sobre inteligência artificial, e trazer esse olhar, né? Cada um que vem aqui traz um olhar importante, especial, e vai nos ajudando a pensar cada vez mais como entrar nesse mundo de uma forma correta, né? Menos inadequada, com mais ética, e fazer o uso adequado, né? Se tem um ventilador, por que eu vou me abanar, né, Soraya? Mas, enfim, existe a inteligência artificial, por que não usar? Mas como vou usar? Para que eu vou usar? Né? E a gente entender também os impactos que isso tem ao meio ambiente, né? Que a gente também não faz essa reflexão, que isso também é muito sério, a gente está aí com muitos problemas, né? De desastres ambientais, e a gente precisa também entender isso, porque a gente vai evoluindo, a tecnologia vai sendo importante para nós, e o nosso meio, o nosso contexto, a gente também não vai olhando para isso, né? E daqui um dia a humanidade entra em colapso e a gente não sabe o que foi que a gente fez, né? Então, são discussões muito importantes que a gente vai ficar falando disso até amanhã, de noite, a gente não para de falar, e isso ainda vai continuar, e a gente espera tê-lo em outros momentos para a gente dialogar mais, professor. Então, muito obrigada, gente. Palmas para o nosso convidado. Parabéns pela sua palestra, professor. Gente, muito obrigado, e qualquer coisa estou à disposição. Espero
vir outras vezes aqui, professor. Que satisfação, pessoal. Obrigado e até mais.